compartilhar aqui. Então, vamos lá. Eu parei aqui, tá? Na oração, nas orações reduzidas. Então, vamos lá. Aqui eu comecei a explicar, tá? Você vai classificar essa aqui em vermelho como oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de gerúndio. Porque o verbo termina, né? A forma nominal dele é em gerúndio, aqui é NDO, tá? Lembre-se que as terminações NDO é gerúndio. Aqui você não tem verbo auxiliar, então você só tem um verbo. Então, claro que nesse caso você só vai olhar a terminação deste verbo, tá? Deixa eu ver aqui, tem um pessoal aqui querendo entrar. Então, vamos lá. Aqui, a mesma coisa, ó. Assim, a desenvolvida, como ficaria desenvolvida se eu transformasse a reduzida de gerúndio numa desenvolvida? Ficaria dessa forma. Passaram guardas que conduziam presos, tá? Então, neste caso aqui, o que acontece? Veja que apareceu o que. O que e a conjugação aqui do verbo no pretérito imperfeito indicativo. Diferente daqui. Aqui não tem o que e aqui não tem a conjugação. Aqui tem a forma nominal, tá? Então, na desenvolvida, ficaria dessa forma, aqui em azul. E na reduzida, é dessa forma aqui, na reduzida de gerúndio. A mesma coisa acontece nesta oração. Havia ali crianças pedindo esmola. Olha a terminação NDO. Também não é uma locução verbal, então você só vai olhar este verbo, tá? E Natinha. Oi, quem é? Júlia tá querendo entrar na sala. Isabelle. Júlia? Deixa eu ver aqui. Santos. Por que eu não estou conseguindo entrar? Gente, eu tenho que resolver isso aqui. Uma das sociedades eles têm completar. A outra questão participou de um acampamento de final de semana. Acho que conseguiu, né? Júlia entrou? Acho que conseguiu ali. Eu tenho que resolver isso. Tem que ir atrás de Carolina. Uhum. Por que eu agora não consigo? Aqui, vamos lá. Então, aqui, pedindo esmola, a mesma coisa do conduzindo presos, tá? Então, neste caso, você vai fazer a mesma coisa, oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Se ela fosse desenvolvida, como seria? Seria assim, havia ali crianças que pediam esmola, tá? Olha, veja que tem o que aqui e a conjugação do verbo, assim como conduzir. Agora, veja essa aqui. Esta é a notícia divulgada pela imprensa. Ó, observem que eu só tenho o verbo divulgada no particípio, tá? Lembre-se que particípio, os particípios regulares, tá? É aquelas terminações DO e DA. Agora, regulares, tá, pessoal? Porque existem os particípios irregulares, que vocês têm que dar uma olhadinha lá nos verbos, porque são muitos, não dá para eu falar aqui todos, que não são terminados em DO. Por exemplo, o verbo fazer não é feito, né? Nem fazido, é feito. A terminação é TO, tá? Então, vocês têm que impresso, existe imprimido e impresso, tá? Então, tem que observar, porque às vezes... Oi, Renatinha. Oi? Então, tipo assim, quando a gente for olhar para ver se está reduzida, é só de infinitivo que vai ter verbo auxiliar, né? Sim. Tipo assim, não necessariamente. Pelo menos até então eu nunca encontrei outro que não fosse, tá? No caso do auxiliar, você só encontrei até hoje infinitivo. No caso dos outros, você não tem como ter um auxiliar no gerúndio ou no particípio. Então, vamos lá. Veja que aqui eu só tenho o verbo divulgada, né? Que terminou em DA. Mas se fosse assim, essa é a notícia, por exemplo, feita, né? Não é feita porque o verbo não encaixaria, mas vamos supor. Aí você fala, ué, isso aqui é o quê? Feita terminou em TA. Gente, é porque feita, o verbo fazer, ele não é regular, é irregular, tá? Então tem que estar atento para isso aí. Por isso que ela é reduzida de particípio. Mas aí você olha aqui, ué, e essa desenvolvida termina em DA também? Termina, mas veja que ela foi, ó, iniciada pelo
o pronome relativo que, e ainda tem um verbozinho aqui, né, auxiliar, que foi conjugado. Então, você tem que estar atento para isso. Porque neste caso aqui, eu só tenho o verbo. Qual verbo? Um só, o verbo principal, que está no particípio. Aqui não. Aqui eu também tenho um verbo no particípio? Tenho. Mas eu não vou olhar para ele, eu vou olhar para este verbo auxiliar. Só que este verbo auxiliar aqui, ele foi conjugado no indicativo, ele não está no infinitivo. Tá? Se aqui estivesse, se não existisse este que e o verbo auxiliar estivesse no infinitivo, aí sim você poderia dizer que era reduzida de infinitivo. Mas não, aqui tem um que, né? Que as reduzidas não contêm, e ainda tem o verbo auxiliar que foi aí conjugado no pretérito perfeito, né? Do indicativo. Então, você vai olhar isso aqui, você não vai olhar isso. Você só olha neste caso. Aqui, neste caso, ela é reduzida de particípio. Aqui, ela é desenvolvida, tá? Então, eu coloquei já aqui próximo, não deixei para outra data, justamente para vocês entenderem a diferença, porque quando explica, talvez, em outro momento, vocês ficam, talvez, meio perdidos. Ok? Entenderam isso aí, que eu expliquei? Tá tudo certo? Mas quando eu enviar o exercício, eu vou corrigir esse exercício, tá? Para tirar as dúvidas que houver, tá? Para não ficar com dúvida, porque Sim, senhora. é importante esse assunto aí. Agora, sim, nós vamos ver agora uma outra coisa que faz parte dos pronomes da oração adjetiva, tá? Que não é bem a questão de saber se é explicativa ou restritiva, mas vocês têm que saber a função que existe dos pronomes relativos dentro das orações adjetivas. Então, aqui tem que prestar atenção. E quem não aprendeu, né, sintaxe, lá no segundo ano, mais uma vez, vai ter um pouquinho de dificuldades. Era o que eu sempre avisava, e agora é hora de jogar na cara. Minha vingança! Brincadeira, viu? Brincadeirinha. Bora lá. Ó, então vamos lá. Gente, primeiro é saber que o pronome relativo, até quando a gente estudou lá em morfologia, e agora que nós estamos estudando aí nas orações adjetivas, ele sempre vai se referir a um substantivo anterior a ele, tá? Isso aí é claro. Isso aí não tem, tá? Isso aí a gente via todo o tempo. O substantivo, o pronome relativo, ele tem essa característica. Então, vamos lá. Então, aqui, por exemplo, o que eu coloquei, né? Os pronomes relativos desempenham função sintática nas orações adjetivas. O pronome relativo é usado para evitar que o termo a que ele se refere, né, seja repetido. Então, veja essa oração aqui. Os alunos que se prepararam bem foram classificados. Como é que eu vou conseguir identificar o papel sintático do pronome relativo? Tem que ter atenção aqui. Então, preste atenção. Aqui, por exemplo, a oração está no meio, né? Ela cortou ao meio a oração principal, né? A oração principal é essa que não está grifada, né? Os alunos foram classificados. Então, como é que você vai identificar? Você vai identificar assim. Claro que no começo você vai fazer isso que eu fiz aqui, mas depois que você adquirir a prática, você não precisa mais fazer isso. Mas agora você tem que fazer para você entender. Então, você pega a oração principal e repete. Aqui, ó, os alunos foram classificados. Olha aqui ela aqui, ó. Aí você vai observar aqui, este que retoma quem? Não é os alunos? Aqui, os alunos que se prepararam bem. Então, aqui na oração adjetiva, este que retoma alunos. Então, o que você vai fazer? Você vai eliminar o que e vai, depois aqui, né, dessa oração principal que você repetiu, você vai e constrói, né, você vai e coloca esse termo, que é o termo, né, que a qual... Substituindo, né? E substituindo aqui o pronome. Então, se o pronome relativo se refere a alunos, você vai eliminá-lo e vai colocar esse termo referido aí pelo pronome, que é os alunos. Então, como é que ficaria? Os alunos se prepararam bem. Aí sim, eu pergunto, nesta oração, né, que eu fiz a substituição, qual é o papel sintático de alunos? É sujeito, não é? Os alunos se prepararam bem, quem é o sujeito aí da frase é os alunos. Então, ele é sujeito. Então, qual é o papel do pronome relativo? Sujeito também.
Ó, então, o pronome relativo que, referente a alunos, também funcionará como sujeito. Por quê? Porque o pronome vai exercer a mesma função sintática do termo a que ele se refere. Ficou claro isso aí? Entenderam isso aí? Então, ele se refere a alunos, né? Então, quando eu substituir este que aqui, os alunos apareceram. Se o papel dele aqui, se ele exerce função de sujeito, então o que também vai exercer função de sujeito, tá? Vamos para outra frase, aqui. Chegaram as pessoas que convidei para o evento. Então, repito a oração principal aqui, tá? No começo faça isso, depois quando você, né, tiver craque, você não vai fazer mais. Então, chegaram as pessoas, ponto. Ok, a minha oração principal é essa aqui. Aí eu vou olhar na oração adjetiva, né? A que termo, né? O que é aqui o pronome relativo, se refere. Então, quem é que se refere aqui a que termo, o que se refere? Convidei. Pessoas. Não, presta atenção, ó. Chegaram as pessoas que convidei para o evento. Gabriel, o que não pode se referir a verbo, tá? O pronome relativo sempre tem que se referir a um substantivo anterior a ele. No caso aqui, as pessoas, né? Então, vamos lá. Então, preste atenção, ó. Se as pessoas, o termo ao qual o que se refere, então, o que você vai fazer? Você vai repetir ou substituir as pessoas. Então, como ficaria? Ó, convidei as pessoas, já que o que se refere às pessoas, convidei as pessoas para o evento. Quando eu faço isso, eu tenho que saber qual é a função sintática de pessoas, as pessoas aqui nesta frase. Então, quando você olha aqui, você percebe que ele é objeto direto. Por que ele é objeto direto? Porque eu pergunto para o verbo, ó, convidei quem? As pessoas. Então, ela é objeto direto. Então, se as pessoas, que foi o termo substituído aí pelo pronome relativo, né, é objeto direto, então o pronome que também é objeto direto, tá? Por quê? Porque os pronomes relativos sempre exercerão a função sintática, né, que o termo a que ele se refere, né, exercer. Neste caso aqui, o termo é as pessoas. Então, quando eu substituir, tá? Inclusive, a gente faz isso, usa os pronomes relativos, justamente para a gente não fazer isso. Ó, chegar às pessoas, ponto. Convidei as pessoas para o evento. Já pensou se nós fôssemos construir nossas orações assim? Já pensou como seria monótono? Tanto na fala quanto na escrita? Já pensou vocês fazerem isso na redação de vocês? Então, a gente usa o pronome relativo justamente para evitar essa repetição. Então, quando eu elimino aqui esse pronome, o que, o termo a que ele se refere vai aparecer, que são as pessoas. Então, né, no caso aqui, as pessoas é objeto direto. Então, o meu pronome aqui também vai ser objeto direto, tá? Vamos para a próxima. Aqui. Aquelas são as pastas de que você precisa. Lembre-se que eu estou usando este dizinho aqui antes do que por causa do verbo precisar, né? Se o verbo precisa de preposição, é por isso que eu vou colocar o de aqui antes, tá? Então, vamos lá. Eu repito a oração principal, ó, aquelas são as pastas. Sempre vou repetir a oração principal. E agora eu vou observar aí na minha oração adjetiva o que, né? Qual é o termo, né? A que o pronome relativo se refere. No caso aqui é pastas, né? Ó, aquelas são as pastas de que você precisa. Então, você precisa das pastas. Quando eu elimino aqui o que acontece? Eu tenho que repetir o termo, que seria... Por que é das pastas? Por causa do verbo precisar. Eu não vou colocar você precisa as pastas. Então, esse dia aqui vai aparecer, porque o verbo exige esse das, né? As pastas está aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Oh, meu pai, esse negócio aqui. Aqui, ó. Olha, o as pastas está aqui. Não tem jeito para ir só até o A. Ó, o as pastas, esse as pastas aqui.
esse das aparece por causa do de, né? O verbo precisa da preposição. Então, as pastas aqui, né? Foi unida aqui com de. Então, quando você pergunta para o verbo, você precisa de quê? Né? Os das pastas exercem a função de objeto indireto. Então, se esse termo aqui, né, substituído aí pelo que, funciona como objeto indireto, isto quer dizer, né, que o pronome relativo que também vai funcionar como objeto indireto. Fiz outra aqui com objeto indireto, tá? Aqui. Terminou a novela a qual eu assistia. Veja que aqui não é mais o que, mas é o pronome a qual, né? Porque lembre-se que os pronomes relativos não se... O que ele está se referindo, né? Isso. Então, vamos lá. O verbo assistir, lembra quando a gente estudou a regência, a gente viu que o verbo assistir, no sentido de ver, ele pede a regência a, né? Quem assiste, assiste a algo, né? Então, veja aqui, este acentinho aqui indica que eu tenho uma preposição que fundiu aqui com o a de a qual, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui repetir a minha oração principal, que é terminou a novela. Aqui, a repetição aqui. Ponto. Aí eu vou agora substituir o termo, né? O termo ao qual o pronome relativo a qual substitui. Então, quando eu olho aqui, terminou a novela a qual assistia, então eu assistia a novela. Então, quando eu elimino a qual, o que aparece? A novela. A crasezinha aqui existe por quê? Porque eu vou unir a preposição do verbo assistir, quem assiste, assiste a alguma coisa, e mais o artigo de novela, então acontece aí a crase. Quando eu faço esta frase, né, eu tenho um objeto indireto aqui para a novela. Então, se a novela é objeto indireto, isso quer dizer que o pronome relativo a qual também será objeto indireto, tá? Então, não é difícil, é só vocês fazerem a substituição, tá? Substituição do pronome relativo pelo termo referido, no caso aqui a novela, no caso aqui as pastas, e aí fazer a pergunta aí, né? Ver qual é a função sintática do termo, né? Que foi aí substituído, né, pelo pronome, e quando você descobrir qual é a função dele, você vai descobrir também a função sintática do pronome relativo, tá? Vamos para o próximo. Aqui está a casa onde vivi durante a juventude. Então, qual é a minha oração principal? Aqui está a casa. Então, quando eu olho aqui, eu vejo que o onde, o que acontece com o onde? O onde está se referindo à casa, né? Ó, vivi na casa. Então, quando eu elimino onde, o que acontece? Aí, como é que vai ficar a minha oração aqui? Vai ficar, vivi na casa durante a juventude, tá? Este na apareceu, embora não exista aí, não exista, mas por quê? Porque quem vive, vive em algum lugar, né? Então, quando eu junto em com este azinho aqui, o a de a casa, aí acontece essa fusão, vivi na casa durante a juventude. Quando você observa nesta frase aqui, veja que o verbo viver, né, vivi, é um verbo intransitivo. Por quê? Porque depois dele eu só tenho o quê? Adjuntos adverbiais. No caso aqui, o na casa é adjunto adverbial de lugar, tá? E o durante a juventude seria um adjunto adverbial de tempo. Mas eu só quero saber o da casa. Por quê? Porque a casa aqui é que foi substituída aí por onde, né? Então, quem é o na casa é um adjunto adverbial de lugar. Então, sendo assim, o meu onde também será um adjunto adverbial aí de lugar, tá? Então, é isso que vocês vão olhar. É sempre observar o termo, né, a que ele se refere. Aí, na segunda oração, aqui, que é, né, depois que eu fiz a principal, que eu repito, eu vou pegar a oração adjetiva e eliminar o pronome relativo e fazer a substituição pelo termo a que ele se refere. No caso aqui, seria a casa. Próximo.
Esse aqui é bem tranquilo. Por que ele é tranquilo? Porque o cujo e o cujo, cujos, cuja e cujas, né, os seus plurais, sempre serão adjuntos adnominais. Então, se você não quiser fazer a transformação, você nem precisa fazer. Você já sabe que é adjunto. Mas eu fiz aqui para você entender como seria, para você entender por que é adjunto. Então, preste atenção aqui. Conheci o homem de cujo filho gostei, tá? O que acontece? Lembre-se que quando eu expliquei para vocês sobre o cujo, eu disse sempre o seguinte, que você tem que usar dois substantivos, né? Você vai usar o substantivo um à frente, né, da palavra cujo, ou cuja, no caso aqui é cujo porque filho é masculino, e esse substantivo sempre tem que ter, né, a ideia, né, uma indicação de posse em relação ao substantivo anterior, que no caso aqui é homem. Então, preste atenção por que eu sempre disse isso. Agora vocês vão entender. Ó, conheci o homem é minha oração principal, tá? Que eu repeti aqui. Então, se o cujo é para se referir a filho e esse filho tem ideia de pertencimento, tá? Então, o que acontece? Quando eu elimino o cujo, como é que fica? Gostei do filho do homem. Ó a ideia de pertencimento aqui, ó. Filho, ó, filho do homem. Por isso que quando eu elimino o cujo, aparece aqui, tá? Então, por que ele sempre será adjunto adnominal? Porque toda vez que você elimina o cujo, sempre haverá uma locução, tá, adjetiva, né? Que, no caso, a locução adjetiva é morfológica e que faz papel de adjunto adnominal, tá? Sempre acontece isso. Então, por isso que o pronome relativo cuja e cujo e seus plurais sempre funcionarão aí como adjunto adnominal, tá? Se você não quiser fazer a transformação, você já pode até colocar lá na prova, sei lá onde você encontrar, que é adjunto. Mas, se quiser, é assim que faz aí a transformação, tá? Vou passar para o próximo, se tiver alguma dúvida quando eu terminar, eu volto. Olha aqui. Esta é a escola pela qual fui homenageada. Então, vamos lá. Quem é a oração principal? Faltou o azinho aqui, né? Esta é a escola. Esta é a minha oração principal. Ou então, eu vou olhar agora, né? Porque o pela qual aqui, gente, por que existe o pela? Por conta, tá? Existe o pela por conta de que a palavra homenageada, né, a expressão homenageada pede a preposição. Você diz assim, fui homenageada por quem? Né? Então, a expressão aí, nessa locução, fui homenageada, pede uma preposição por. Por isso que é por mais a qual fica pela qual, tá? Então, eu estou explicando por alguém, né, Renatinha, nesse caso? Isso. Você é homenageada por alguém, tá? Então, o por, que é a preposição exigida, por mais a, fica pela qual, tá? Então, vamos lá. Quando eu substituir, tá? O a qual pelo termo, né? Aqui o a qual aí, pela qual se refere, você percebe que é escola, tá? Ó, essa é a escola pela qual fui homenageada. Então, você foi homenageada pela escola. Olha aqui. Quando eu retiro, né, o pronome relativo, o que acontece na segunda oração? Ó, fui homenageada pela escola. Por isso que, quando eu digo para vocês que quem sabe usar adequadamente os pronomes relativos, né, juntamente com as regências exigidas pelos verbos e pelos nomes em redação, vocês têm muito a ganhar lá no Enem, tá? Porque senão a pessoa faria construções desse tipo aqui, ó, né? E aí, está errado? Não, mas é uma construção primária, tá? Uma construção simplória ou simplista. Então, quando eu faço essa construção aqui, o que acontece? O pela escola vai funcionar como agente da passiva, tá? E aí vocês, quem não lembra de quando nós estudamos lá, né? As vozes ativa e passiva, vai ter que dar uma procuradinha lá
né, na sintaxe para ver como é que forma a agente da passiva. No caso aqui, é desta forma que apareceu aqui, ela é sintaticamente, o pela escola é agente da passiva, tá? Por quê? Porque existe aqui um verbo auxiliar no particípio e mais a construção aí pela, tá? Pela e o agente. No caso aqui, o agente seria a escola. Então, quando eu descubro que nesta oração o termo substituído funciona como agente da passiva, então eu vou ter o quê? O meu pronome relativo também funcionando como agente da passiva, ok? Próximo. Admiro o grande homem que você é. Então, vamos lá. Eu vou repetir a oração principal. Qual é a minha oração principal? Admiro o grande homem, né? Eu fiz aqui, ó, repetir. Aí, o que acontece? Então, vamos lá. O que está retomando quem? Homem, o grande homem, tá? Ele está retomando o grande homem. Então, quando eu substituo, o que acontece? Ó, você é o grande homem. Quando eu transformo aqui, né, eu elimino aqui o pronome relativo e substituo na frase, tá? Pela expressão aqui a que o pronome relativo se refere, nesta frase, o grande homem vai aparecer como predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele vem após um verbo de ligação, tá? Olha aqui o que é o verbo ser. Então, a gente viu que quando, né, nós temos, pelo menos na esmagadora maioria das vezes, quase 100% das vezes, o que vem depois de um verbo de ligação é um predicativo, tá? E neste caso aqui, sendo um predicativo, o meu pronome relativo também vai funcionar como predicativo do sujeito. Próxima e última é sobre o complemento nominal. Então, vamos lá. São muitas as travessuras de que o garoto é capaz. Eu vou repetir a oração principal, são muitas as travessuras, aqui. Aí eu vou observar que o de que retoma as travessuras, tá? Veja aí, é o substantivo aqui, né, que está anterior. Então, é a ele que o pronome se refere. Então, quando eu elimino, tá, aqui o pronome relativo e eu vou produzir a frase, eu tenho que substituir aí, então, no caso, o pronome pelo termo a que ele se refere. Então, o garoto é capaz das travessuras, tá? O garoto é capaz das travessuras. Então, quando eu agora pergunto, né, aqui, nesta oração, qual é a função sintática das travessuras, o que eu tenho? Eu tenho um complemento nominal. Por que eu sei que é um complemento nominal? Porque capaz é um adjetivo, tá? E todas as vezes que eu tenho um termo preposicionado, olha aqui, né? Eu tenho uma preposição, de mais as, né? Das aqui tem uma preposição. Toda vez que eu tenho um termo preposicionado completando o sentido de um adjetivo, eu tenho um complemento nominal, tá? Então, por isso que o meu pronome relativo também aí vai funcionar como complemento nominal. Como a gente ainda tem 8 minutos, tá, de aula, então nós temos tempo para quem tiver pergunta aí. Principalmente quem chegou depois, né, Rebeca Rocha? Oi, Renatinha. Não, Renatinha, que a internet caiu. Caiu? Ah, então tá bom. Então eu vou lhe desculpar. Fala, Gabriel. Só substituindo a seção, a última que você falou, né? Capaz. Essa aqui? Sim, é por causa disso aqui, ó, Gabriel. Aqui tem capaz é um adjetivo. Então, esse termo aqui que foi substituído, né, que no caso aqui o que retoma as travessuras, então eu coloquei aqui, já que houve a substituição, esse das travessuras, ele está completando o sentido de um adjetivo. E quem completa sentido de adjetivo é complemento nominal, tá? É complemento nominal. Por isso que isso aqui é um complemento nominal. Dúvidas aí dos outros também? Não, Oi, não. Renatinha, você pode repetir rapidinho só o de adjunto adnominal? Posso. Quem é? Thalita? Vamos lá. Uhum. Aqui. Aqui.
Como eu disse, o cujo e o cujo, cuja e os seus plurais, eles sempre serão. Por que que eles sempre serão? Porque, assim, deixa eu ver aqui se eu tenho uma... Deixa eu ver se dá para eu fazer aqui uma frase, uma outra frase aqui. Deixa eu diminuir isso aqui, né? Subir aqui. Deixa eu ver se dá certo. Para eu fazer uma frase aqui, outra frase, né? Para vocês... Deixa eu diminuir aqui essa... Acho que dá para diminuir aqui, né? Vamos ver aqui. Colocar um pouco menor, porque eu faço uma outra frase. Acho que dá tempo. Então, aqui. Deixa eu fazer outra frase aqui. Por exemplo, deixa eu fazer aqui essa frase aqui. Está em vermelho, mas depois eu boto. Ó, visitei o homem com cujo filho me casei. Então, vamos lá. Qual é a minha oração principal aqui? Oi, Nath, eu me avisei que você botou ali. Oh, foi mesmo, desculpa. Visitei, que horror. Obrigado, Gabriel. Visitei, pronto. Visitei o homem com cujo filho me casei. E aí, qual é a minha oração principal? Me digam aí. Um homem. Isso. Visitei o homem. Visitei o homem. Ok, então vamos lá. Então, aqui é a minha oração. Visitei o homem. Pronto, eu vou colocar um ponto aqui. Então, percebam que o que eu sempre disse para vocês, né? Que para usar o cuja, vou colocar aqui em preto, né? Deixa eu colocar. Para eu usar o cuja, ou cujo, né? Eu sempre tenho que ter dois substantivos. Vocês lembram disso, né? Aqui, por exemplo, tem o substantivo após, que é filho, e o substantivo anterior. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a minha oração adjetiva, tá? Vou até grifar. E aí, o que que acontece? Ó, eu tenho dois substantivos. Eu tenho filho, que é o substantivo após, e tenho a palavra homem, né, que é o substantivo anterior. Então, o que que acontece? Sempre tem que dar a ideia de pertencimento, tá? Então, como ficaria esta frase agora? Quando eu substituir aí, quando eu retirar o cujo, como fica? Casei com o filho do homem. Isso. Só que no caso aqui, você tem que escrever casei-me, tá? Casei. Porque eu não posso iniciar uma frase com pronome. Então, casei-me com o filho do homem. Então, o que que acontece? O do homem, que seria aí essa expressão substituída pelo cujo, tá? Qual é o papel dela, tá? O papel dela na oração é de adjunto, ó, adjunto Não. adnominal, tá? E toda vez que você tiver um adjunto adnominal, aliás, toda vez que você usar o cujo e o cuja, você terá adjunto. Eu nunca encontrei, tá? Nenhuma frase, nenhuma situação em que cujo e cuja exercesse outros papéis de sujeito, de objeto direto, indireto, etc. Sempre será de adjunto. Por quê? Porque quando você faz a transformação, como eu fiz aí, vai aparecer isso aqui, ó. Uma locução adjetiva, ó, do homem, se referindo aí a filho, tá? Que funciona sintaticamente como adjunto adnominal. Então, por isso que o cujo e o cuja e seus plurais exercerão aí sempre o papel de adjunto. Entendeu, Thalita? Mas para ser adjunto adnominal vai ser só com o cujo ou tem com outras? Até hoje eu só encontrei com o cujo. Beleza. Com o cujo e o cuja, tá? Nunca Obrigado, Renate. em outras situações com o que, com o qual, a qual e etc. Não, só encontrei com cuja, nunca vi. E olha que eu já corrigi muitas provas de vestibular, de concurso público, já estudei essas gramáticas, nunca encontrei. Eu acho que não tem como fazer, por causa de questões dos verbos, das regências. Então, só mesmo com cujo.
cujo e suas variantes aí, né? De cujo, cuja e seus plurais. Tem mais alguma dúvida? Que a gente ainda tem um minutinho antes de... depois depois do almoço eu vou colocar as aulas lá gravadas, tá? Para quem perdeu ou talvez quem queira revisar, né? Agradeço, Renatinha. Pronto. E vou também colocar atividade, tá? Porque a semana que vem eu já vou, quando a gente corrigir esse exercício, aí nós já vamos para as orações subordinadas adverbiais. E aí, pessoal, eu vou começar, assim, talvez não dê tempo, não sei, né? Antes das férias. Não sei se vai dar tempo antes das férias. E aí só vai ser resoluções de questões, tá? Questões de tudo. Tudo que a gente já viu, né? Que inclusive misturar literatura, vou fazer os simulados, porque eu não tinha como fazer simulado agora com vocês, tá? Porque agora eu teria que explicar, né, sobre os